Orai e vigiai para a gente não perder o réu primário. Olha, eu sei que eu tinha que gravar esse vídeo antes, que esse assunto já está esfriando, mas eu não podia deixar de dar os meus 2 centavos sobre aquele que eu considero o vídeo do ano, que é aquela entrevista ou tentativa de. Eu nunca vi aquilo na minha vida, só em episódio de The Office. Eu imagino aquilo acontecendo num episódio do The Office, mas a tentativa de entrevista que a Camila Fender deu pro Vênus genérico, Vênus Wannabe, o Vênus Talks, que é a cópia do Vênus Podcast. Cara, o vídeo mais divertido do ano. Sem dúvida nenhuma, e aqui eu quero deixar bem claro no começo do vídeo que toda a minha solidariedade para Camila, porque olha, Deus deu muita paciência para essa mulher, porque se desse força, ela teria perdido o réu primário ali, como disse a apresentadora do Vênus genérico ou Vênus Wannabe. Eu nunca vi na minha vida, ou enquanto eu estou na internet, uma sequência tão longa de vergonha alheia como foi aquela tentativa de podcast. E sim, é óbvio que eu estou do lado da Camila nessa história, porque é o tipo de problema que mostra. Eu estou tentando fugir de processo. Mas não tem como eu não falar nesse assunto sem falar exatamente aquilo que eu penso. É a prova de que o ser humano pode ser criativo ao extremo e mostrar essa criatividade em forma de cara de pau. Em forma de ser cara de pau. Porque é muita cara de pau você pegar o mesmo nome de um podcast que já é popular, colocar uma palavra a mais, um subtítulo, e só vamos. Vamos deixar as pessoas acreditar que é o mesmo programa. E eu acredito sim que outras pessoas que foram fazer essa conversa com a apresentadora do Vênus Talks, que também passou pelo mesmo equívoco da Camila. E ninguém tem coragem de falar sobre isso. É claro, e eu acho muito justo que a Camila tenha se pronunciado da forma mais sincera possível e admitiu o erro de que ela não leu o briefing que ela recebeu, e ela teve a chance de ler isso porque a assessoria de imprensa dela mandou o briefing e ela simplesmente não leu porque ela acreditou que era outro programa. Eu acredito que outras pessoas passaram pelo mesmo problema, porque eu não acredito que a Ana Hickman deu entrevista para um podcast com um canal que tem menos audiência do que esse que você está assistindo. O tal do Vênus Talks tem menos audiência que este canal, o @Eduardo Moreira. Tem menos audiência que o TargetLD.net nesse momento. O canal só bombou porque o vídeo com a Camila Fender viralizou. O canal não era nada. Isso porque tinha quase 100 edições. Então, o que eu posso dizer? Pessoas, seres humanos, sejam mais criativos na hora de você colocar os nomes das coisas e vão parar de tentar surfar no hype dos outros. Para começo de conversa, aqui em Florianópolis aconteceu algo semelhante, não na utilização do nome que já existia, mas tinha um grupo de pessoas, que eu não vou dizer qual é, porque, de novo, os meus advogados não permitem e está difícil pagar assessoria jurídica, que queria usar o nome de um outro grupo de canto coral, um nome que já existia há 20 anos, que foi construído por outra pessoa, e queria fazer isso para se aproveitar de uma marca que já existia para poder começar no hype, começar no topo. E no mundo que a gente vive, eu ainda acredito que o talento e a capacidade devem prevalecer. Que as pessoas devem construir suas marcas a partir do próprio esforço e não surfando na onda dos outros. E me desculpa, tá, dona do suposto, do Vênus genérico, do Vênus Wannabe, eu jamais colocaria como nome de podcast um nome que lembrasse outro podcast que é muito maior que o seu. Eu já tive alguns problemas e questionamentos em relação ao Target HD. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe a marca de departamentos Target.
mas ela não existe no Brasil. E eu não utilizei target.com, eu utilizei Target HD. Eu coloquei, inclusive, o concept art, o logo, tudo que está relacionado ao Target HD está devidamente registrado e não era uma referência em nenhum momento à loja de departamentos norte-americana. Mas eu, em nenhum momento, pensei que isso poderia dar treta lá nos Estados Unidos e, de fato, não deu. A Target nunca me processou, porque o meu público era nacional. Eu sabia qual era o público com o qual eu queria conversar. Mas aí a gente tem essa associação, porque como as próprias apresentadoras do Vênus falaram depois sobre o assunto, tem tanto planeta por aí, tem tanto planeta por aí, se colocasse Saturno Talks, seria mais interessante. Teria lá a referência, mas não seria igual. É literalmente o copia, mas não faz igual do trabalho de escola. Olha, diante do constrangimento que a Camila passou, eu acho até que ela teve uma postura muito profissional. Demais. Outras pessoas, e isso também mostra um traço nosso, da nossa sociedade, que acaba, para evitar o constrangimento, eles não falam exatamente o que pensam sobre um determinado assunto ou sobre uma determinada situação, e aí as coisas ficam sempre sendo camufladas e colocando panos quentes nisso. Mas outras pessoas deveriam simplesmente se levantar e ir embora e dizer: olha, foi um equívoco, no mínimo um equívoco. É meio chato você chegar para a apresentadora do suposto podcast Vênus, ou do Vênus genérico, e dizer: olha, moça, você me enganou, porque, de fato, havia a possibilidade da convidada ler o briefing e entender que aquele não era o Vênus Podcast. Mas mesmo assim, fica aquela sensação de que estão tentando induzir alguém ao erro, e pelos nomes das pessoas que foram convidadas para o Vênus Talks, fica cada vez mais evidente de que eles queriam surfar no hype dos outros, porque o programa nem era bom, a apresentadora nem é boa o suficiente. Como é que eles conseguiram colocar uma Ana Hickman ali? Como é que eles conseguiram colocar uma Camila Frender ali? Só foi pela associação do nome, não foi porque o podcast era famoso ou conhecido. Não foi. Não existe essa possibilidade. Quem assiste aos 45 minutos daquele festival de constrangimento e vergonha alheia sabe muito bem que não é por causa da entrevistadora que o público foi. Neste caso, foi por causa da Camila e principalmente pela viralização por conta da vergonha alheia. Eu não sei se, como produtor de conteúdo, eu gostaria de viralizar pelo motivo errado. É óbvio que o Vênus Talks vai ser processado, é óbvio que eles vão ter que mudar de nome, mas também é óbvio que eles vão surfar em cima da polêmica. E a gente vive num tempo em que as pessoas preferem ter evidência através da polêmica do que pelo talento próprio. E aí é de se questionar se existe talento genuíno quando o seu ponto de partida, sua base é copiar o nome dos outros de forma descarada e focando num público que é um público específico. Apesar do Vênus, o verdadeiro Vênus ter uma grande audiência, ele tem um público específico, ele tem plots específicos, pautas específicas. Então aí é complicado, é complicado. Mais uma vez, eu deixo minha solidariedade a Camila Frender, porque haja sangue frio, haja coragem para ouvir aquele monte de abobrinha e não reagir a ponto de perder a primeira instância, como disse a apresentadora. E essa é uma frase que, olha, se tem um legado que o Vênus Talks vai deixar, é essa frase que a gente vai carregar para a vida. A gente tem que ter muito trabalho mental, muito trabalho espiritual e, assim, orar e vigiar para não perder o réu primário por conta de pessoas que... Deus do céu, eu não imaginava que isso fosse tomar essa dimensão, e é um dos meus vídeos preferidos para a vida. Toda vez que eu tiver depressão, toda vez que eu me sentir um fracassado, toda vez que eu me sentir um derrotado, eu vou assistir aquela conversa só para me sentir melhor.
É que nem o vídeo do Anões em Chamas, tem quase 15 anos esse vídeo, do Vitinho dos Avassaladores. A entrevista é a melhor entrevista de todos os tempos. Procura, Vitinho Avassaladores, Anões em Chamas, e aí me agradeça porque eu te entreguei 6 ou 7 minutos de pura diversão. É a mesma coisa, tem esse mesmo efeito o vídeo com a Camila e o falso podcast Vênus.